E, portanto, algumas criaturas, porque a terra foi amaldiçoada, já não conseguem extrair da terra o que extraíam antes. O que é que fazemos se formos uma joaninha e a nossa dieta for uma espécie de alperces? É o que as joaninhas comem. Sim, mas agora os alperces só estão disponíveis durante 3 meses. Desapareceu a comida delas. Têm 2 escolhas. Ou comem outra coisa qualquer, ou morrem. E o que é que eles comem? Elas comem? Comem pequenos vermes que existem nas plantas. E, portanto, tornaram-se carnívoras. E, portanto, nós achamos que elas são muito úteis. Portanto, ervas daninhas e cardos. Alguns cardos são apenas ramos modificados. Outros são folhas modificadas. Portanto, esta parte verde é uma folha modificada. Será o equivalente ao ramo, ao tronco, e depois o pico é a folha. Quando a folha cresce, os genes libertam a folha. Mas, neste caso, o mesmo gene fecha para o outro lado. Cada vez se torna mais compacta. Sharp point, and then it dries. E depois seca. Geneticamente não há diferença, é apenas uma diferença na forma como ela cresce. Na rosa é algo que cresce a partir da pele. Não há nada de novo, não há novos genes. E aqui é a própria pétala da flor que se desenrola para dentro em vez de desenrolar para fora. E todos estes parasitas? Sabem que para cada parasita existe uma forma na natureza que é equivalente, mas que vive autonomamente. Portanto, vejamos este tipo de minhoca. Alguns têm funções muito úteis na natureza e vivem de forma completamente independente. Mas se a terra for amaldiçoada e uma série deles não têm o que comer e aprendem a adaptar-se a viver dentro de outros animais. Se tomamos este organismo, a ténia, encontra-se na natureza, tem intestinos e tem todos esses organismos. Mas quando se tornam um parasita, eles perdem esses órgãos. Será que a evolução acrescentou alguma coisa neste caso? Não. Apenas foram desativados alguns genes. Sabem que alguns parasitas vão através de ciclos de vida, ciclos de evolução, e têm estágios em que são larvas, que vivem autonomamente. Not a parasite. E têm intestinos, têm todos os órgãos que necessitam, e quando se tornam num parasita, perde esses órgãos todos. Tem os genes ou não tem os genes para isso? Tem, e portanto não há nada novo, são apenas desligados esses genes. Vamos olhar para uma bactéria, por exemplo. Algumas bactérias podem doar uma parte do seu ADN e, portanto, temos um dador que dá uma parte do ADN a outro organismo e faz uma recombinação e aparece um novo patógeno. Pergunta? Apareceu aqui alguma informação nova? Não. Apenas pega a informação existente e se distribui. Imunidade, resistência aos pesticidas, aos herbicidas, aos antibióticos. Nunca acontece nada de novo. Portanto, isto não é evolução. Vamos ver este organismo, o mosquito. É um mosquito. Tem um aparelho como este. Pode furar através da nossa pele e suga uma série de sangue. Certeza que este organismo foi desenhado para sugar sangue. O Darwin olha para ele e diz: mosquito, tu és um sugador de sangue. Foste desenhado para ser um sugador de sangue e eu não acredito que Deus te tenha criado. O mosquito não é realmente um problema quando ele está a voar. É um problema quando ele está quieto, sem fazer barulho. Quando ouvem este barulho, não é problema nenhum. Mas quando o barulho para, aí temos que preocupar-nos. Então temos uma pergunta. O mosquito macho terá este mesmo aparelho? O que é que o mosquito macho come? Sumo de plantas. Vai às plantas e suga o suco das plantas. Como em muitas outras ocasiões da vida, é a fêmea que suga o sangue. Então, o homem, ele é muito doce e gentil, ele só faz isso às plantas. Então, o que é que aconteceu? A fêmea tem um problema. Tem de produzir ovos. E a sua dieta já não é suficiente para abastecer os seus ovos. Não tem energia suficiente. E, portanto, ela tem de procurar outra fonte de energia. E o sangue é perfeito nesse aspecto. Como nós acreditamos na Bíblia, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Qual era a dieta original? Vejamos o macho. Eram plantas. Mas como não há plantas suficientes, ela tem de procurar outra fonte de energia. Portanto, só o facto de ela ter um aparelho que por acaso funciona com o sangue, não significa que ela foi desenhada para sugar sangue. Vespas. Todos estes ferrões não são mais nada do que
colocadores de ovos que foram transformados. Temos aqui uma pequena abelha. Quando ela vos pica, ela paga esse ato com a sua vida. Esta abelha é apenas uma trabalhadora. Precisa de uma rainha grande e gorda para criar todos os ovos. O que é que acontece quando a rainha morre? Pegam em algumas destas abelhas trabalhadoras e o que é que fazem? Alimentam-nas com geleia real. O que é que acontece a estas abelhas obreiras? Transforma-se numa rainha. Transforma-se numa rainha. E aqui surge a pergunta. Será que a abelha tinha os genes para se transformar numa rainha? Com certeza que sim. Eu gosto de pensar que todos temos genes para ser reis. Mas alguma coisa desligou os nossos genes. Vamos olhar para um carnívoro. Obviamente foi desenhado para matar, porque ele tem dentes para fazê-lo. Vejam aqui duas raposas. E elas foram desenhadas para matar. O cientista russo Dmitry Belaev, ele estudou o processo de domesticação das raposas. E ele fez criação de raposas que fossem mais boazinhas para os humanos. Em apenas 8 gerações, eram como se fossem cães. Mediu os seus níveis de serotonina e eram níveis muito mais altos nas suas raposas domésticas do que nas raposas selvagens. Um certo tipo de glândulas eram muito maiores nas raposas domésticas do que nas raposas selvagens. E na 8ª geração as raposas já eram muito mais suaves e muito mais agradáveis. Foi evolução ou foi simplesmente os genes a serem desligados ou ligados? Temos aqui o urso, é mais um carnívoro. Ele pode matar e comer peixe. Mas o que é que ele come na maior parte do ano? Bagas, erva. Vem ele a comer erva? Ele come erva. Ele tem os dentes para matar, mas não foi necessariamente desenhado para matar. Este é um urso, é classificado como um carnívoro, mas nunca come carne. Come bambus. Talvez a Terra tivesse muito mais variedade de plantas. Quando estas plantas começaram a desaparecer, os animais tiveram de mudar a sua dieta. E o koala, por exemplo, só come eucalipto. É um herbívoro. Este panda, eu tirei esta fotografia no Jardim Zoológico em Sydney, na Austrália. Só para vos mostrar. Vejam o que diz. Pandas vermelhos são classificados como carnívoros. Comedores de carne. Mas a maior parte da sua dieta é bambu. Vocês podem olhar como Darwin para isto e ver morte e destruição. Ou podem olhar para isto à luz da Bíblia e ver evidências de que no princípio não teria sido assim. Sabem que se alimentarem um leão apenas de alimentos vegetarianos, eles vivem o dobro do tempo? São muito mais gentis, pode-se brincar com eles. E se atirarem carne para eles comerem, eles recusam comer essa carne. Há muitos exemplos destes que aconteceram com leões em cativeiro. E, portanto, os dentes não o fazem necessariamente uma máquina de matar. Tal como o aparelho de sugar do mosquito não é necessariamente feito para sugar sangue. Sabem que quanto mais nos afastamos da dieta original, isto é a hiena, come cadáveres. Temos herbívoros, carnívoros. Temos os animais que comem cadáveres. Quanto mais nos afastamos do original, mais feio fica o animal. Se olharem para um pássaro como este, tem um aspecto sinistro, mas continua a ser bonito. Mas se vamos para os que comem cadáveres, ficam cada vez mais feios e mais feios. Quanto mais se afasta do original, vejam este papagaio. É um tipo de papagaio. Vive na Nova Zelândia. Reparem no seu bico e na sua pata. Um falcão, muito parecido com um falcão. Este papagaio come a raiz de uma árvore. Escava, e com o seu bico quebra as raízes e come-as. E, enfim, veio a cidade e cortou todas aquelas árvores. E não havia mais árvores para ele comer. E sabem o que aconteceu? Tornou-se um carnívoro da pior espécie. E sabem o que ele come? Come carneiros. Sobe para cima das costas de um carneiro e usa o seu bico para fazer feridas no carneiro e vai comendo até chegar à carne à volta dos rins. E isso tornou-se a dieta deste animal. E de repente tinham milhares e milhares de carneiros mortos. E na Nova Zelândia não se pode tocar na carne, porque eles só comem isso. Portanto, não se pode ameaçar este tipo de alimento. Como é que eles resolveram o problema? Voltaram a plantar outra vez todas aquelas árvores e criaram reservas para estes animais e hoje este papagaio está muito satisfeito a comer as suas raízes. E reparem agora, se nós chegássemos à Nova Zelândia e aquelas árvores por alguma razão não existissem, teríamos dito este papagaio foi desenhado para matar, certo? Portanto, vejamos este outro papagaio.
Aquilo é o saco da minha mulher que está I ali. tell E ele chama a atenção porque tem uma parte brilhante à frente. Say, Ele está com a garra a tentar apanhar aquele saco. Será que ele podia agarrar um rato, por exemplo? Com certeza que podia. E será que podia partir o pescoço, quebrar o pescoço do rato? Experimentem meter o vosso dedo dentro da jaula de um papagaio branco deste. Uma dentada e já não há dedo. Ele tem 5 a 10 toneladas de pressão que consegue aplicar no bico. É um desenho magnífico, um projeto magnífico. E é excelente para partir nozes, mas também pode partir pescoços. Não significa que tenha sido desenhado para partir pescoços.